por interesses pessoais. E família, como nós vimos, é uma coisa que depende dos interesses de Deus e não particular, não é particular. É por isso que as escrituras não são de particular interpretação, porque ela é a revelação do que está no coração de Deus e não do que eu quero que seja. E a casa ou família, segundo o coração de Deus, não é o que eu quero, ou o que a minha mulher quer, ou o que o meu filho quer, é o que Deus quer que tem que prevalecer. E nós muitas vezes fazemos prevalecer o que eu quero. E toda vez que eu decido pelo que eu quero, ou por consideração a minha mulher como um Adão, que a Bíblia diz que não foi enganado, mas em consideração a ela vai e come, sem ser enganado, e deixa porque ela quer, ou porque ela quer, porque o filho quer, toda vez que não é o que Deus quer, mas é porque algum dos membros dessa família quer, essa família se perdeu e foi fazer como esse filho pródigo. E a palavra pródigo é desperdiçador, e esbanja, que pegam o que tem e esbanja. E eu queria fazer algumas considerações sobre como nós podemos esbanjar coisas assim também. Primeiro, esse filho, que era um contexto de uma família judaica, no judaísmo, o filho primogênito, mais velho, ele tinha porção dobrada sobre a herança da casa do pai. E quando eles atingiam a maioridade, e havia algumas celebrações na história do homem ou da mulher, em todo o contexto dessa cultura judaica, e a primeira fase da relação dessa celebração do filho era que ele era apresentado a Deus num determinado dia quando ele nascia, e aí era feita a circuncisão e ele era apresentado a Deus. Depois, aos 12 para 13 anos, eles faziam uma outra celebração, onde eles agora, ele não era mais uma criança, ele era atribuída a ele a responsabilidade de cuidar, de buscar, conhecer a palavra de Deus, e de conhecer as escrituras, e de andar nela. Agora não era mais responsabilidade só do pai. Olha, tudo aquilo que eu te ensinei agora você é obrigado a andar nele. Você tem que começar a andar nele por sua própria conta. Mas a partir daí, dos 12 para 13 anos, que ele começava a andar nessa palavra, o pai está em observação para saber o dia, vai chegar um dia que ele atingir a maturidade, que agora ele vai ter autoridade sobre a minha casa. E a palavra de autoridade sobre a casa foi chamada pelos gregos de ruiotesia, ou foi traduzida para adoção. Mas a adoção tem um contexto ocidental, de alguém que não tem filho e que resolve adotar um filho para poder ser pai, porque ele tinha alguma incapacidade de gerar filho. Mas a ruiotesia era feita pelo próprio pai, natural, biológico, de sangue, que fazia com o seu próprio filho. Porque agora atingiu a maturidade e agora ele tinha direito sobre os bens do pai. E nesse momento ele chegava diante de toda a comunidade judaica e falava assim, olha, o meu filho agora tem a mesma autoridade que eu tenho na minha casa. Era dado para ele um anel, o anel significa o selo da autoridade. Todos os reis daquela época tinham um anel e tinha uma cera que ele colocava num lacre e ele colocava ali. E quando a pessoa chegava, foi fulano que me enviou isso. Era um selo. O anel significa um selo de autorização transferida. E nessa ruiotesia, esse filho agora recebia autorização sobre a casa do pai. E o menino mais novo já tinha atingido esse grau de maturidade e virou para o pai e falou assim, me dá aquilo que é meu. Ele sabia que era direito dele. Chegou a hora. O mais velho não pediu. Tinha direito primeiro em porção dobrada, porque o primogênito recebia porção dobrada. Mas o mais novo foi lá e falou assim, olha, pai, me dá a parte que me cabe, é minha. E o pai não questionou, ele não foi lá, não, você não está andando bem, não sei o que, não foi, ele falou assim, é o direito. Chegou a hora de você receber, e deu para ele. E o que ele fez? Não passou poucos dias, porque ele pegou o que era a autorização que o pai está dando sobre a sua casa, sobre a casa dele, para o seu próprio benefício, para fazer o que ele quer, não o que o pai quer.
para ele andar independente, por sua própria conta e risco, e foi morar num país distante. E lá nesse país distante, ele acha que está tudo indo bem. E aí ele tem todas as mulheres, ele tem todos os prazeres, ele compra o que ele quer, ele está cheio de dinheiro, ele gasta tudo, e perde tudo, esbanja tudo. Por isso o título que foi dado a essa parábola é a parábola do filho pródigo, ou seja, o esbanjador. E aí vem uma fome terrível sobre aquele lugar e ele não tem o que comer, ele vai trabalhar com um homem daquela terra, com um cidadão daquele lugar. E esses cidadãos desses lugares normalmente vão explorar os filhos de Deus. E esse homem coloca ele para cuidar de porcos. Não, presta atenção, um judeu que não come carne de porco. Vontade de comer a comida do porco. Já pensou a situação mais humilhante que é? Eles não comem carne de porco. Se ele não come carne de porco, ele não cria porco. Concorda com isso? Uhum. Por que um judeu vai criar porco se ele não come carne de porco? E agora lá fora, ele tem que cuidar do porco dos outros. E ele olha para aquela comida que o porco come e ele deseja se fartar. Irmão, não é só matar um pouquinho a fome, não. É comer de empapuçar, de não aguentar mais, até chegar aqui e falar, eu estou quase vomitando. Ele deseja aquilo com tanta intensidade que eu quero comer até chegar aqui, ó. Que eu estou com muita fome. E o texto diz que não havia ninguém que lhe desse nada. Toda vez que, em qualquer situação, nós, como família, andamos em independência de Deus, por nossa própria conta e risco, sem seguir o padrão, que é Cristo, nos desviamos do modelo que Deus estabeleceu lá na eternidade para que ele fosse primogênito entre muitos irmãos, toda vez que nós fugimos desse padrão, nós vamos estar sujeitos a pegar tudo aquilo que Deus nos deu, todo o benefício que Deus nos deu, todos os bens que Deus nos deu, e esbanjar isso indiscriminadamente e ficar à mercê dos homens da terra, dos homens sem Deus, que vão nos explorar, vão roubar aquilo que é nosso e vão fazer a gente cuidar dos porcos deles, do pior que eles têm, do lixo deles. Aquilo que não é digno de ficar perto da casa, fica lá longe, vai cuidar lá na chiqueira. E aí nós vamos ter desejo de comer até aquilo ali, porque a gente não vai ter nada. Que nós esbanjamos mesmo ter. Nós temos que resgatar a ideia de que o padrão é Cristo. O padrão para filho é Cristo. O padrão para filho de uma casa é Cristo. O padrão para o marido é Cristo. O padrão para a esposa é Cristo. Para o pai é Cristo, para a mãe é Cristo. O padrão da família é o Senhor Jesus. Só quando nós nos levantarmos com esses olhos e falamos assim, porque os trabalhadores, os servos lá na casa do meu pai comem coisa muito melhor do que esse homem aqui, do que o meu patrão. Quem dera eu pudesse ser apenas um trabalhador na casa dele. Quem dera eu pudesse estar na casa do meu pai uma hora dessa, nem que fosse como um trabalhador. Glória a Deus. E há alguns passos que é interessante. Ele fala que a primeira coisa que ele faz é reconhecer sua miséria. Reconhecer o seu estado deplorável e falar assim, eu pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Mas além de reconhecer, não adianta só eu reconhecer. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança Glória a o Deus. misericórdia. Ele fala assim, ó, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou pedir para ele assim, ó, pai, vou falar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra aqui, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas me recebe nem que seja como um trabalhador da sua casa. Eu não sou digno, não mereço cair, mas deixa cair nem que seja como um trabalhador. E aí entra outra coisa, eu posso até reconhecer e posso até mudar a minha atitude e falar assim, eu tenho que fazer isso. Mas ainda não é suficiente. É preciso fazer o que ele fez. Em seguida o texto diz assim, ó, ele levantou. Ele não pensou, será que isso que eu estou pensando está certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que o que eu tenho que realmente ia fazer e falar com meu pai nesse nível?
pensou isso, ele reconheceu o estado de miséria, ele mudou a atitude do coração dele, mas a ação dele aconteceu para cumprir essa atitude. Ele falou assim, eu vou ser com meu pai. Ele levantou e foi para a casa do pai na hora. Não quero fundo de garantia, eu não quero tempo de casa, eu não quero seus benefícios, eu não quero nada seu. Fica com seus porcos, eu vou ser com meu pai. E é interessante, o texto diz que ele vindo ainda ao longe, ele ainda estava longe. E sabe o que é tremendo? O olhar do pai está lá o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E de longe o pai viu, está voltando. Ele está voltando. E sabe o que aconteceu? O pai saiu correndo. Não foi ele que foi correndo. O pai saiu correndo. E o texto diz que ele se jogou, literalmente a palavra diz que ele se jogou nos braços do filho e abraçou ele. E apertou ele, beijava ele repetidas vezes. Se você for olhar o original do texto, é exatamente o que ele fez. Ele perdeu a pose de pai, dono de tudo aquilo ali, que foi roubado pelo filho, que foi desrespeitado. Ele perdeu, não quis saber dessa dignidade. E ele foi, se lançou sobre ele, abraçou e beijava ele repetidas vezes. E ele falou para ele tudo aquilo que ele pensou lá. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de entrar na sua casa, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, mas deixe pelo menos eu ser um trabalhador. O pai nem leva isso em consideração. Vocês já repararam que o texto aí não fala se o pai respondeu isso, se ele pensou nisso, isso está fora de cogitação. Traz a capa. Não, a capa e o texto ali, a palavra do original é estole. Estole é estola. Estola era aquilo que era usado pelos reis ou pelos sacerdotes. No momento de autoridade, onde ele ia se colocar diante de um público como autoridade, para exercer a sua autoridade de rei ou de sacerdote, ele usava essa estola. Ele não mandou trazer uma capa, não era um paletózinho, não era uma roupa bonitinha, porque o filho estava esfarrapado cuidando de porco. Ele mandou trazer uma vestimenta de rei. Coloca a estola sobre ele. Coloca de novo o anel de autoridade da minha casa sobre o dedo dele. Coloca a sandália nos pés dele. Presta atenção, irmão. A sandália, segundo Paulo em Efésios, é a preparação do Evangelho da paz. A paz entre eu e meu filho agora. Coloca a paz debaixo dos pés dele. Coloca a autoridade sobre a mão dele. E fala assim, ó, traz um novilho cevado. Vocês alguma vez já ouviram falar por que dessa história de novilho cevado e por que isso acontece algumas vezes nas escrituras? Você sabe qual é a origem disso? Por que o costume de ter um novilho cevado? Cevado, todo mundo sabe o que é cevado, não sabe? Quem pesca aí sabe o que é cevar o peixe, não sabe? É você colocar comidinha até o peixe já está bem acostumado, quando você jogar ela no anzol ele vem ele. Cevar é engordar, é cuidar, alimentar até ele ficar saudável. O novilho cevado era um novilho que era tratado de forma especial de todas as outras vezes. Ele era colocado num lugar onde ele não fazia trabalho, ele não fazia esforço, ele só comia, bebia água, comia pau, comia. Até ele ficar, era o novilho mais gordo. Imagina um churrasco desse novilho. Era o melhor churrasco que a gente podia imaginar. Esse novilho cevado, engordado, criado nessas condições, cada família tinha um na sua casa. E aí nós vamos entender alguns princípios para a gente entender por que o pai manda matar o novilho cevado e o que significa isso. E por que o outro filho ficou tão irado quando ele falou, você matou o novilho cevado para ele? Ele foi embora, gastou o dinheiro todo com as prostitutas e é para ele que você deu o novilho cevado? Você nunca me deu um cabrito e mata esse novilho para ele? Aí vocês vão entender por que esse filho fica tão indignado. Sem justificativa, mas por causa do costume desse povo oriental. Se um rei viesse numa casa, vamos supor que fizesse uma casa aqui.
e ele viajasse longe com o seu exército, e ele decidisse vir nessa casa, ele mandava um emissário e dizia: ó, o rei está vindo para sua casa. Sabe o que o dono da casa tinha que fazer? Correr, pegar o novilho que ele criava especialmente para essa hora, matar o novilho para servir ao rei. Porque se o rei chegasse e o sangue no novilho não tivesse sido aspergido no limiar da casa, e a carne do novilho não tivesse preparada para ele comer, ele entrava ali e destruía todo mundo. Acabava com o pai de família, com os filhos, com a mulher, com o gado, com todo mundo. Esse novilho cevado era criado para que o dia que o rei resolvesse vir na minha casa, eu tinha que sacrificar esse novilho e oferecer a carne dele para o rei. Sabe o que o pai falou? Eu estou recebendo o meu filho como rei. Esse meu filho, que havia se perdido, eu estou recebendo ele como rei, com estola de rei, com anel de rei, com sandália de rei. Ele vai ter a festa de um rei. Ele foi recebido como rei. Nós, homens, pecadores, um dia vamos ser recebidos assim. Já pensou? Nós entrando na glória e o novilho cevado preparado para nós? Aleluia. O Deus que é o verdadeiro rei. É por isso que o filho olhou para assim: para ele? Você matou o novilho para ele? Você nunca me deu um cabelo para meu filho. É tudo seu. Eu não preciso dar para você aquilo que já é seu. Deus não precisa nos dar aquilo que já é nosso. Deus não precisa nos dar aquilo que já é meu. Aquilo que já é meu é meu. Eu só preciso falar assim: eu posso fazer isso como filho? O tempo todo meu filho estava aí, era só você falar que ia fazer uma festa com seus amigos. Você não fez, porque você não confiou em mim. Quantas vezes nós nos desviamos como família de agir como um pai no modelo que Deus quer, ou da mulher como o modelo que Deus quer, ou o marido que tem que amar a esposa como Deus quer, ou a esposa que tem que se submeter ao marido como Deus quer, ou os filhos que têm que obedecer aos pais como Deus quer. E quantas vezes nós fazemos isso e vamos esbanjando a nossa vida como a gente quer, e desalerta a nossa família, e se desvia a nossa família do padrão de Deus. A gente fica sabendo depois: por quê? Eu vou ter que pagar um psicólogo para saber por que meu filho está assim. E a única coisa que aconteceu é que nós saímos do modelo de casa do pai. O que esse filho fez foi: eu vou voltar para a casa do meu pai. Nossa família precisa voltar para a casa do pai. Amém? Amém. Cada um de nós, marido, mulher, filhos, irmãos, precisamos voltar para o padrão que Deus estabeleceu para nós. E o padrão é Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode encerrar. Glória a Deus.